Sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora, bem cedo, mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, 1º de julho, já se passaram 7 meses de algo que então brindávamos, Feliz Ano Novo. Ele envelhece muito rápido. Algumas vezes é melhor, porque as feridas, quanto mais rápido cicatrizam, melhor. Por outro lado, também, é aprender a conservar as alegrias como reservas de luz para dias nublados, chuvosos ou mesmo simplesmente tristes. Bem, hoje, como todas as sextas-feiras, nosso olhar já se volta para a 14ª semana do Tempo Comum. E nós estamos na escuta própria deste ano, ano C, do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12 e 17 a 20. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou os 12 a 12 à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Não vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saí às praças. Saí à praça pública e dizei: até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, ficai sabendo, está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para esta cidade. Os 72 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeciam em teu nome. Jesus respondeu-lhes: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Dei-vos poder de pisar serpentes e escorpiões e dominar toda a força do inimigo. Nada poderá causar-vos dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos no céu. Um belo evangelho encorpado que vai nos conduzir ainda na próxima semana, porque requer uma profunda e importante, dedicada visão. Bem, iniciemos pelo cenário narrativo que São Lucas nos apresenta. Primeiro, uma ação jurídica de Cristo. Designar. Designação supõe um mandato, supõe uma investidura. E quem é o designador dos homens? É o Cristo Senhor. Tanto que aqui São Lucas não usa o nome Jesus, mas usa o seu título mais poderoso, Ho Kyrios. Então nós temos, na origem de todas as vocações está o Cristo, e não a minha vontade de fazer coisas. As pessoas hoje acham que a igreja é uma oficina de habilidades, de coisas que a gente gosta de fazer. Então, inclusive, a gente só faz coisas que gosta de fazer, como se a missão fosse feita das coisas somente que a gente gosta de fazer. Nós gostamos do que fazemos, mesmo quando essas coisas nos trazem
agruras e dificuldades e obstáculos. É diferente. Muitas pessoas abandonam a missão, porque a missão, em certos momentos, implicará em perda de tempo, perda de dinheiro e até de amizades que são contrárias à missão. Pois bem, a origem do nosso mandato, da nossa designação, da nossa investidura é Cristo. É interessante que o objeto da designação são 72 discípulos. Muito bem, vamos lá. Há uma eclesiologia protestante, aquela na qual não há sacerdócio ordenado, todos pastores, tanto que é muito curioso que alguns se autodesignaram bispos, não sei de onde, bispo fulano, bispo cicrano, bispa fulana, bispa cicrana, é tudo imaginação, pura imaginação e mais usurpação de poder, já que o nome bispo traz um certo teor, não há ordenação, não há sacramento da ordenação para ser bispo. Aliás, alguns bispos já deviam ser até cardeais, visto que são tão ricos e poderosos, não só na religião, mas fora dela. Pois bem, 72 discípulos, diferente dos 12 apóstolos. Isso é muito importante. Quando hoje usamos discípulos e discípulas, que aliás temos que usar essa forma estranha de português, usa-se. O que está em jogo? Está em jogo que há o sacerdócio comum dos fiéis. Aqui é preciso ler com muita atenção o tão defendido Concílio Vaticano II. Ele é muito defendido. Às vezes eu não sei se é uma defesa geral ou se é uma defesa de conteúdo. Mas o certo ou defesa de interpretações. Lá é bem claro a relação e distinção entre os dois sacerdócios. O sacerdócio ordenado, bispo, presbítero, diácono, e o sacerdócio comum dos fiéis, que provém do batismo. Todos, inclusive os ministros ordenados, provêm, senão não podem ser ministros ordenados, do sacerdócio comum, isto é, do batismo. No entanto, foram designados estes homens ordenados para uma específica atuação na igreja, e o Concílio Vaticano diz que essencialmente são diversos: o ministério ordenado e o ministério que é fruto, os ministérios que são frutos do sacerdócio comum dos fiéis, como, por exemplo, é sacerdócio comum dos fiéis ser catequista, a atuação nas diversas pastorais e movimentos, e, sobretudo, os ministérios extraordinários da consolação e da esperança, da comunhão, da acolhida, são ministérios não ordenados. Um ministério é o ministério hierárquico, bispo, padre e diáconos, com uma função bem específica e que não pode ser delegada a ninguém. O pároco não pode delegar à sua secretária poderes e responsabilidades paroquiais. Cabe ao pároco responsabilidades e deveres paroquiais. Ela ou qualquer outro agente leigo é assistente, colaborador do pároco. Inclusive, um outro padre pode ser colocado junto ao pároco, isto é, os vigários paroquiais, que estão atuando em nome e no lugar, dependendo da ausência do pároco, do mesmo. Portanto, na Igreja Católica há os 12 e há também os outros. Aqui tem outro dado importante. Nós sabemos que há uma multidão que segue Jesus. Mas Jesus designa, separa desta multidão 72. Nós sabemos, portanto, que vai haver no conjunto da igreja também aqueles que participam mais próximos do sacerdócio apostólico. Depois o evangelista nos desenha a silhueta desses homens e da sua ação.
Primeiro, vão 2 a 2. E não são 2 a 2 brigando, não. 2 a 2 significa que um é testemunha do outro, que um comprova e reforça a ação do outro, que se protegem. No mundo militar, nós sabemos que uma das coisas que compõe a educação militar é a lealdade. Quem dera em outros grupos corporativos houvesse uma educação mais forte para a lealdade. A minha vida depende da tua, a tua depende da minha. A minha desatenção ou a minha traição pode custar-te a vida ou a minha. Portanto, os militares aprendem na sua base, nas suas academias, não se trata de gostar, de gosto, se trata de lealdade. Os dois são soldados, os dois têm inimigos que são externos e não internos. Eu não estou lutando contra você, nós dois estamos lutando contra um adversário perigoso e que deve ser dobrado. 2 a 2 eles vão. E eu termino ainda comentando que eles vão para onde o Cristo irá. Aí eu volto ao termo vicários. O próprio Cristo está lá,